Olá, amigos, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Calé, sou advogado especializado em condomínios. Estou vindo aqui hoje para falar sobre um assunto bem bacana. Você sabe aplicar multa em seu condomínio? Você é síndico, você é administrador, já aplicou uma multa e o condômino recorreu e contratou advogado e conseguiu anular a sua multa e você ficou desprestigiado? Pois bem, agora é a hora de você acertar, né? E eu vou dar algumas dicas aqui nesse vídeo, bem rápido, bem didático, como você deve fazer para aplicar multas no seu condomínio, advertências, multas e ter sucesso nessa tarefa. Vamos lá? Então vamos lá, gente. Primeira coisa, quando a gente fala de aplicar multa e advertência, a gente tem que fazer uma coisa bem rápido. Olhar a convenção. O que diz a convenção e o regimento interno do seu condomínio? São dois documentos, tá? A convenção você consegue no cartório de imóveis ou então peça para o seu administrador, geralmente ele tem uma cópia. E o regimento interno é um outro documento que também tem as regras do condomínio. Então, para você saber aplicar uma multa, uma advertência, você que é síndico, administrador, primeiro você tem que conhecer as regrinhas que já existem no seu condomínio, primeiro ponto. Então, vai lá na sua convenção, vê o que ela diz. Qual é o valor da multa? Se primeiro você tem que dar uma advertência, depois aplicar a multa. Quais são as formas da pessoa recorrer dessa multa e dessa advertência? Lembrando que todo mundo que recebe uma advertência, uma multa, tem direito de se defender, né? De repente a pessoa foi multada indevidamente, sei lá, a pessoa estava viajando e recebeu uma multa, não era ela. Então ela tem o direito de se defender, tudo bem? Então, a regrinha número 1 é verificar na sua convenção o que diz a respeito, como aplicar. Lá está toda a regra, tá? Como é que você tem que fazer, qual é o valor da multa, etc. E 2, dá o direito para a pessoa se defender, tá? E outra pergunta que me fazem é a seguinte, a pessoa vai se defender para quem? Ela vai fazer recurso de defesa de multa para quem? Leia o que está escrito na sua convenção. Muitas vezes lá está a regrinha de tudo como você deve proceder. Então, eu já vi convenções que falam assim, por exemplo, que a pessoa tem um prazo para recorrer, um prazo razoável para recorrer para o conselho. O que é o conselho? São os conselheiros que dão apoio aí ao síndico na gestão. Então, muitas vezes o recurso da multa que o síndico aplica é para o conselho, entendeu? Outras vezes é para a assembleia. E aí o que você tem que fazer? Você aplica uma multa e dá a opção da pessoa recorrer, lógico, e quando ela recorre você faz uma assembleia, no primeiro assunto da assembleia, no primeiro item da pauta, você já delibera sobre a multa. Isso mesmo, coloque em votação na frente dos condôminos, na assembleia, que é o local apropriado para isso, ok? Então a primeira regrinha é você conhecer a sua convenção e o seu regimento. O que eles falam? Então lá estão as regras, valores, tudo certinho, tá bom? Até aí, tudo bem. Quando começam os problemas? Então vamos lá. Os problemas começam quando nem a convenção, nem o regimento fala nada sobre a aplicação de multa. E o que é pior, eles fazem, é um texto geralmente muito confuso, você não consegue entender. Eu já vi convenção que fala até moeda que não existe mais, fixa a multa em salários mínimos, enfim, é uma confusão. Então, quando você se depara numa situação dessa, em que a sua convenção é omissa, por exemplo, ela não fala nada, não fala qual é o valor da multa, não fala quais são as situações de advertência, e aí, o que você faz? Pois bem, numa situação dessa, em que sua convenção não resolve o seu problema, voltando, mais uma dica, se a sua convenção é daquelas antigas, né, já está na hora de atualizar a sua convenção e regimento. Então, muitas vezes, a solução para aplicar as multas e advertências no seu condomínio é você contratar um advogado ou solicitar para o seu administrador que faça alteração desses instrumentos, porque aí você vai ter condições de aplicar advertência e multa, ok? Mas voltando, quando a sua convenção é omissa, quando você não conseguiu ainda fazer as alterações que precisa, aí o que você faz? Aí você vai para a lei, né, que é o Código Civil, que diz as regrinhas ali para aplicar multa em condomínio. E bem rápido, sem edição, eu já vou falar aqui para vocês. O artigo 1336 do Código Civil, você joga na internet, você vai achar essa lei. Ele diz o seguinte, tá? Eu vou ler aqui para vocês. No parágrafo 2º, tá? O condômino que não cumpre qualquer dos deveres estabelecidos nos incisos que se refere à convenção e regimento interno, pagará multa prevista no ato constitutivo ou na convenção. Então, a primeira hipótese, a lei fala que o condômino vai pagar a multa que está prevista na convenção. Vírgula, não podendo ela ser superior a 5 vezes o valor das cotas mensais. Então, veja, a lei ela já traz uma limitação de até 5 cotas ordinárias, né? São as cotas mensais, que é o teto máximo que o síndico pode aplicar multas, tá bom? Independente das perdas e danos. O que é perdas e danos? É os prejuízos, né? Vamos supor que a pessoa bateu o carro no condomínio, quebrou alguma coisa, então além da multa,
né? Que ela, sei lá, entrou correndo no condomínio, passou de 10 km, geralmente é assim, né? Que fala no regimento. Então ela ainda vai pagar as perdas e danos, que são os prejuízos que ela causou, tá bom? E continuando a leitura do artigo, ele fala, não havendo disposição expressa na convenção, quando a convenção não fala nada, caberá à Assembleia por 2/3, são 2/3, tá? Dos condôminos restantes, ou seja, todos os condôminos menos o infrator, por isso que ele fala restantes, deliberar sobre a cobrança da multa. Resumindo, e de uma forma bem didática, se a sua convenção não fala nada, ela é omissa, para você aplicar uma multa, o que você tem que fazer? Você tem que convocar uma Assembleia e 2/3 tem que aprovar você poder aplicar essa multa, que é de até 5 cotas, até. Então o síndico vai dosar dependendo da gravidade da situação. O artigo 1337 do Código Civil, logo abaixo, ele fala o seguinte, ele fala do caso de reiteração. Então ele fala assim, o condômino ou possuidor, tá, inquilino, viu? Os moradores da unidade, tá? Que não cumpre reiteradamente com os seus deveres perante o condomínio, ou seja, já é o reincidente, né? Você já aplicou uma multa, 2, 3, né? É aquela pessoa que gosta, né, de violar todas as regras do condomínio, não sabe viver em condomínio, né? Então, ele diz que poderá, né, por deliberação de 3/4, já aumentou o quórum, tá vendo? Dos condôminos restantes, ser constrangido a pagar uma multa de até o quíntuplo do valor, novamente 5 cotas, tá? Das despesas conforme a gravidade das faltas e a reiteração, independente das perdas e danos. Senhores, avançando um pouquinho mais, eu vou entrar no parágrafo único do 1337, que fala do condômino antissocial. Só que isso é assunto para um outro vídeo, tá bom? Mas só para vocês terem uma noção, o condômino antissocial, aquele que não consegue viver em condomínio, é um caso dos mais graves em condomínio. E a multa pode chegar até 10 vezes, é o décuplo, né? Que fala a lei. Mas aí é um outro procedimento que também requer um quórum de aprovação. Então as regrinhas para você aplicar multa no seu condomínio vão desde a advertência, que é aquela fase de, olha, você descumpriu a regra do condomínio, a próxima você vai ser multado, até a multa efetivamente, e o valor da multa pode ser até 5 cotas, né, que é o que diz a lei, e de acordo com a sua convenção. E se não tiver previsto na sua convenção, o que você tem que fazer? Submeter a uma assembleia por 2/3 para poder aprovar e depois você aplica essa multa. Tá bom então? Então aqui fica uma regrinha bem rápida, como aplicar multa. Vocês estão percebendo que se a sua convenção está atualizada, se seu regimento está atualizado, se ele te dá mecanismo para você aplicar advertência e multa, você não precisa recorrer à lei. Então, a lei a gente só vai quando a convenção é omissa ou tem algum problema ali de aplicação, tá bom? Espero ter contribuído. Qualquer dúvida é só entrar em contato conosco. Um forte abraço.